Melhor ainda. Então, veja. Eu tenho aqui o senhor Ben Carson. Separei aqui o que vocês têm que achar para mim nos parágrafos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, por exemplo, ó, já começou bem. Ó, nome dos livros e autor. Você chega ali, ó. Gift Hand é o nome do livro. Think Big é o nome do outro livro. E o autor é o senhor Benjamin S. Carson. Beleza? Então, como vocês já sabem, achem... Isso aqui não é vocabulário, tá? São perguntas que você vai ter que achar ali, ó. O cargo que ele ocupa e onde, o número de publicações, número de títulos, tudo cada um no seu parágrafo. Achem lá, marquem para mim os parágrafos. Daqui a pouco a gente volta e corrige, beleza? Então, achem no texto ali essas informações sobre Ben Carson. Eu vou parar a gravação, porque não faz muito sentido, né? Ficar gravando por nada. Pausa para os comerciais é ótimo. Eu vou dar a pausa aqui agora. Então, todas essas marquinhas aqui, vocês devem me mandar como referência para as perguntas daqui. Pulando para o próximo. Deixa eu só apagar essas marcas aqui. Aqui eu tenho também separado por capítulo. Só que aqui, como estava menor o espaço, eu fiz assim, ó. 1, 2, ele tá assim, tá? Então, separadinho na frente e o coisa, então. Terminar o último, nós começamos lá e vocês continuam os outros. Com quem ele conversou e o que a pessoa lembrou ele. Ele estava conversando com a esposa dele, a Candy. Os dois falaram sobre esse assunto. E a Candy lembrou ele que o Senhor, ele estava nas mãos do Senhor, estava na mão de Deus. E ele tinha apenas que confiar. Ela falou assim, filho, o Senhor está tomando conta de sua situação. Ele sempre toma conta. Foi isso. Então, esse foi o primeiro parágrafo. Agora, vocês continuem os outros parágrafos ali. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Daqui a pouco a gente volta para corrigi-los. Então, vejam aí a continuação. Façam os textos, façam as coisas. E nós já fazemos daqui a pouco. Enquanto vocês estão fazendo, eu vou atrás corrigindo. O que aconteceu com a fé do doutor? A minha fé se tornou mais forte. Por que a confiança em Deus? Porque ele diz que Deus nunca comete erros. Comparação com um personagem bíblico, ele diz que ele não tinha nem como ser comparado de maneira nenhuma com Jó. Tá aqui, ó. Deixa eu tirar esse dele, tá muito grande. Aqui. Estava longe dele ter uma mesma experiência que Jó teve.
pensamento sobre Deus. Eu sempre vou confiar. Ele é meu dono, meu Senhor, e eu confio nele, sempre. E a certeza que ele tem sobre Deus, eu tenho certeza, eu não acho que Deus vai me deixar morrer. Até mesmo se eu tiver um câncer já com metástase na minha coluna, na minha espinha. Tenho certeza. E ele diz, o Senhor pode resolver qualquer problema. Ele pode me curar. E essa é a confiança que ele tem no Senhor. Próximo parágrafo. Nossa. Não ouvi. Alguém fala, Winnie. Nossa, é só Oi. uma pergunta. Depois da palavra God ali. Não entendi, meu bem. Que palavra é aquela ali? Aquela ali é trog, tipo, God, I say trog, he said, he's lay lá. Calma, em qual parágrafo? No mesmo parágrafo que eu estava? É, o anterior. É, esse parágrafo aí que tá o Ben Carson falando, que ele tá falando lá. Not, essa aqui? Isso, o que significa? Eu achava, eu pensava. Tá, obrigada. Ok? E aí, como ele iniciava ou terminava cada dia, ele diz que todo dia, começava o dia e terminava o dia com uma oração, estudando a Bíblia. Fazia antes e agora faz mais ainda. E aí ele começou a apreciar as coisas. Apreciar o quê? Apreciar as flores, as árvores, a beleza dos pássaros de cada manhã. E aí ele começou a apreciar todas as maravilhas que Deus fez e se sentir agradecido por tudo que o Senhor dava a ele, por tudo que ele tem, por as coisas à volta dele. Muito bem. No próximo parágrafo, do que ele se lembrou. Essa aqui está bem primeiro aqui, ó. Ele se lembrou de uma experiência que ele teve quando ele tinha 8 anos de idade. Sentado num coisa de madeira, muito velho, na velha casa dele em Boston, não tinha nada. Então aqui, ó. Ele teve uma lembrança de quando ele tinha 8 anos de idade. De quem ele se lembrou? Dele mesmo, na idade. E de todas as coisas em volta dele em Boston, quando tinha 8 anos de idade. Banco sujo, copos quebrados e pessoas, gangues na rua. E ele lembrou-se de um garoto vivendo ao meio tudo isso. Ele era esse garoto que teve essa infância difícil. Eu juntei essa aqui, não era para juntar não, essa aqui é de baixo, ó. Mas tá, né? Doideira para tudo. Ele menciona aqui, ó, Provérbios 3, 5 a 6. Esse é o capítulo e versículo e o livro que ele menciona. E aí, é claro, aí na frente tem: confie no Senhor com todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma, e Ele entenderá você. Próximo. O que diz sobre compartilhar? Ele dá muita palestra em escolas, em faculdade e tal. E ele sempre diz que compartilhar com jovens e com coisa. Cadê aqui?
Keep an eye, don't do anyone, love the other people. Se você é cristão e ama outras pessoas, você vai entender o meu pensamento. A vida é sobre amar os outros, ajudar, não ser cruel, não ser fofoqueiro, não se tornar uma pessoa dogmática, não brigar contra os outros, não cair em debates, respeitar a opinião dos outros, respeitar opiniões e ser muito melhor, ser uma pessoa mais afetiva. Por que eu pulei esse parágrafo? Eu não entendi. Mas tá, né? Tem doido para tudo. Eu pulei esse parágrafo inteiro. É, Larissa. Liga não, Larissa. É velhice, é a idade. Aí diz aqui, ó. Como ele se sente em compartilhar. Ele diz que depende muito de onde ele está. Né? Ele diz que gosta de compartilhar com jovens. É uma vez por mês. Ó, hospitais uma vez por mês. Ele fala sobre o que acontece. Ele fala com educadores ou pessoas de escolas. Ah, eu acho que eu inverti aqui, ó. Foi uma bagunça. Ó, como devemos ser com os outros? Ah, agora eu entendi. Eu pulei, foi a primeira parte ali, ó. O que compartilhar. Essa aqui que eu pulei, mas tudo bem. Como devemos ser com os outros? Devemos ser generosos. Cadê o kind que já roubaram? Aqui, começa aqui, ó. Devemos ser generosos, não fofoqueiros, amar as pessoas, ajudá-las. Aqui também, não ser dogmática, não brigar, não entrar em debate, respeitar opiniões e ter mais afeição. Muito bem. E aí já entra o que não ser, que é não entrar em debate, não brigar, não causar problemas, né? Já entra os dois. Agora eu entendi a minha informação. Agora, no outro parágrafo, o que ele diz quando compartilha? Uma vez por mês, ele vai para hospitais, fala com educadores, e aí ele diz o que ele diz? Ó, ele tenta motivar as pessoas, ele fala com classe política, com professores, fala com líderes religiosos, com líderes políticos, ele tenta causar efeitos nelas e serem pessoas melhores. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, como reage aqui embaixo agora? Nas faculdades e universidades. Ó, ele fala em círculos universitários, sobre as suas crenças, né? E ele diz que geralmente essas pessoas que não são religiosas aceitam muito bem. Ó, tem uma tendência. As pessoas acham que tem essa tendência a não aceitar, não serem tolerantes. Mas elas são muito tolerantes, elas ajudam, elas aceitam as ideias e ouvem muito bem as suas palavras. Aí, como eu disse, tem que lidar com líderes religiosos, com intelectuais, com pessoas cristãs. São as pessoas que ele lida geralmente. E eles como conquistam as plateias? Sempre ser educado. Como ele se sente nas universidades e cadê aqui? Diz que me sente tão bem, se sente tranquilo que não tem problema.
Aqui, ó. Quando eu falo em faculdades ou universidades, essas pessoas parecem que apreciam o que eu falo. De fato, a recepção é muito boa e entusiasta. Então, se sente muito bem. Como ele vê o futuro, eu tenho certeza, bem aqui, que eu estou pronto. E o que o Senhor quiser fazer, que faça. E aqui no último ele diz, o que é pensar grande? Pensar grande é ele pensar o que Deus quer para todos nós. É só você pensar o que Deus quer para todos, é pensar grande. Muito bem, muito bem, muito bem. Prontinho? Vou até deixar ali, vou só tirar isso aqui. Pronto. Aí eu tenho aqui, é claro que você vai explicar com as suas palavras e também pode ser em português a explicação. Na frase ele diz, he's also a patient. Ele também é paciente. Tem dois sentidos aqui essa frase. Quais são os dois sentidos? Não sei. O de baixo. Quais são as ocupações dele? Ou os trabalhos que ele faz? Ele faz um monte de coisa. O outro. O que a doença dele fez na vida dele? Ele teve câncer de próstata. O que causou na vida dele? A letra D. O que ele menciona sobre Deus e sobre a fé? E a letra E. A sua opinião sobre a vida dele. Aí é pessoal, né? Cada um. Então, você responda para mim. O que ele é? Explica a frase. Ele também é paciente. A outra, quais são os trabalhos que ele faz, a ocupação que ele faz. Outra, o que a doença fez na vida dele. O que ele menciona sobre fé e Deus. E, na sua opinião, qual é a sua opinião sobre a vida de Ben Carson? Bora, 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 bora. Me dê informações, me dê resposta para a gente acabar. Acelera e agiliza, moçada. Prontinho? Bora, bora. Bom, a letra A, não sei se você colocou em inglês ou português, mas a ideia da frase é, ele também é paciente. Ele foi paciente de outro médico e ele, depois da doença, ele se tornou uma pessoa mais sensível, mais paciente, mais condescendente. Então, essas são as duas
os dois sentidos da frase. Ele ser mais paciente, mais aceitável, ser mais entender as pessoas, e também se tornou paciente realmente, de outro médico. As ocupações dele, ele é médico, neurocirurgião, ele é palestrante. Aqui, ó, no primeiro. Neurocirurgião, pediátrico, chefe da oncologia, autor de livros e palestrante. Só isso. Letra C. O que a doença causou na vida dele? Aí tem primeiro o fator da fé, dizer que a fé dele foi aumentada, porque ele passou a confiar completamente no Senhor. Segundo, ele se tornou uma pessoa melhor, porque ele se tornou mais condescendente, como eu disse, ele entende mais a dor do outro. E terceiro, ele passou a ver a beleza da vida. Ele começou a perceber a beleza das flores, dos pássaros, de um parque. Ele passou a perceber tudo em volta da vida dele. Deixa eu ver, Larissa, ali. He waited for God and he was patient in the hospital. Boa, hein? Essa das duas, dele ser paciente nos dois, muito bem. Então, a letra A, ele foi paciente no hospital e foi paciente como pessoa. Letra B, neurocirurgião, palestrante, autor de livros e chefe da oncologia. Letra C, a doença causou nele, aumentou a fé dele, ele passou a confiar completamente em Deus, então já deu uma melhora na fé. Outro, ele se tornou uma pessoa melhor, porque ele entende mais os sentimentos das pessoas, ele ficou mais sensível à dor do outro. E terceiro, ele passou a perceber a beleza da vida. Ele passou, como ele disse, a ver a beleza dos pássaros, o parque, o canto das aves, as flores. Ele passou a perceber a beleza em volta dele. Então, melhorou a fé, se tornou uma pessoa melhor, mais sensível e passou a perceber a beleza que Deus criou em toda a volta dele. Essas são os exemplos, a dor trouxe a ele. Letra D. O que ele menciona sobre Deus e sobre fé? Primeiro, ele diz que fé ele tem que depender completamente. Foi o que ele disse aí que melhorou. E a esposa dele que disse, lembre-se, o Senhor sempre cuidou e sempre cuidará. E foi aí que caiu a ficha dele, a fé dele, ele depender 100% de Deus. E sobre Deus, ele tem certeza que tudo que Deus faz está certo. Deus não comete erros. Então, para que ele fica preocupado? Ele sabe o que, se vem de Deus, é correto. E aí ele diz, se Deus quiser que eu morra com câncer, vou morrer. Se ele não quiser, eu não vou morrer, porque Deus não comete erros. Então, tem essa confiança nos planos de Deus. E aí a última é a sua opinião sobre ele. O que você acha da vida dele? Aí vocês escrevam aí a sua opinião, beleza? Tranquilo, tranquilo? Deixa eu parar a gravação aqui. Não, antes de parar. Então, vocês me devem esse monte de texto aí, me devem esse primeiro aqui com todas as marcas, me devem esse segundo com todas as marcas e me devem a pergunta A, B, C, D, E. Tira a foto, manda para mim no Eclair, vocês me devem 18, 19 e 20. Beleza?